Pessoal, hoje nós iremos resolver alguns exercícios para fixar melhor o nosso conteúdo da aula anterior, né? Sujeito predicado. Eu sei que vocês já dominam bastante esse conteúdo, mas é sempre bom rever, certo? Vamos lá. Primeira questão. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo do sujeito da frase? Primeiro, o que é núcleo? O que é sujeito, né? Vamos primeiro, o que é sujeito? Sujeito é aquele que pratica a ação, ou de quem ou de que falamos alguma coisa, tá certo? Então, vamos ver qual é a frase aí que ele está dizendo. Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Qual é a ação que está sendo realizada aí? Viviam na fazenda da família. Quem vivia na fazenda da família? Os avós, os pais e seus filhos. Então, os avós, os pais e seus filhos são o sujeito dessa oração. Mas observe que o sujeito ele é composto por mais de uma palavra. Aliás, aqui nós temos 7 palavras, não é isso? Essas 7 palavras, todas são importantes para compor o substantivo? Não, desculpe, o sujeito? Não. Há palavras que eu posso descartar. Só vai ficar no sujeito as palavras mais importantes, ou seja, os núcleos, certo? Então, eu tenho os avós. O que é mais importante, o os ou a voz? Avós, não é isso? Os pais. O que é mais importante, o os ou pais? Pais. E é importante? Não. Seus filhos. O que é mais importante, seus ou filhos? Filhos. Então, eu tenho aí 3 palavras que são núcleos. Avós, pais, filhos. Então, essas 3 palavras que são substantivos são os 3 núcleos. Então, a resposta correta é a letra C de casa, ok? Letra C. Vamos para a próxima. Qual o tipo de sujeito da frase? A folha caiu no outono. Novamente, o que é sujeito? Sujeito é aquele que pratica ação ou de quem falamos alguma coisa. Então, a folha caiu no outono. Qual a ação aí praticada? Caiu. O que caiu no outono? A folha. Então, o sujeito aparece, sim, tá aí, aparece, é a folha. E ele é formado por quantos núcleos? Eu tenho ali a palavra A e a palavra folha. Qual delas é mais importante? Folha. Eu só tenho um núcleo, eu só tenho uma palavra importante. Então, eu tenho um sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele formado por um só núcleo. Então, a resposta correta é a letra A de avião. Ok? Vamos lá. Terceira questão. Qual das frases abaixo o sujeito é oculto? O que é o sujeito oculto? É aquele que não aparece na oração de forma nenhuma, mas nós podemos identificar pela terminação do verbo, ou seja, pela desinência. Por isso, alguns gramáticos também dão o nome de sujeito, do sujeito oculto para sujeito desinencial. Por quê? Porque desinência é o nome que nós damos à terminação do verbo, certo? Então, vamos lá, para a letra A. O empregado do supermercado vendeu sua casa. Novamente, o que é o sujeito em oração? Aquele que pratica a ação ou de quem falamos alguma coisa. Então, na letra A, qual é a ação que foi realizada? Vendeu. Quem vendeu? O empregado do supermercado. Como eu falei anteriormente, o sujeito oculto ele não aparece. Se apareceu, então não é oculto. No caso aí é simples, né? Letra B. Livros e cinemas são o meu passatempo preferido. Gente, sujeito é aquele que pratica ação ou de quem falamos alguma coisa. Do que é que eu estou falando? O que é meu passatempo preferido? Que são meu passatempo preferido, aliás? Livros e cinema. Então, novamente, eu tenho a resposta para a minha pergunta. Se eu tenho essa resposta e ela aparece no texto, na oração, então o sujeito não é oculto. Para ser oculto, ele não pode aparecer. Aí o sujeito é o quê? No caso, aí vai ser composto, porque eu tenho livros, cinema. Eu tenho 2 palavras importantes, eu tenho 2 núcleos, então o sujeito é composto. Vamos para a letra C. Gostamos de pular carnaval. Qual é a ação aí? Pular carnaval? Não.
A ação é gostamos de pular. Então, gostamos. Quem gosta de pular carnaval? Eu gostamos? Tu gostamos? Não, só tem uma resposta. Nós gostamos de pular carnaval. Mas essa resposta aí, o nós, está na oração? Não. Como é que eu consigo identificar essa resposta? Essa palavra? Pela terminação do verbo. Eu não posso dizer eu gostamos, tu gostamos. Eu posso dizer nós gostamos, porque o verbo está terminando em MOS. Então, eu tenho uma palavra que completa essa oração, o nós. Então, ela não aparece, mas ela é sujeito. Então, a opção correta, o sujeito oculto, é a letra C de casa. Ok? Vamos para a próxima. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os alunos do 9º ano da escola Frei Lauro são muito estudiosos. Muito bem. Vamos lá. Sujeito é aquele que pratica a ação ou de quem falamos alguma coisa. Predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Outro detalhe. Predicado é aquela parte da oração em que está o verbo. O verbo tem por obrigação estar no predicado. Se você separar sujeito e predicado e no predicado não aparecer o verbo, então você refaça a sua divisão novamente para você colocar o verbo no predicado, tá certo? Então, o sujeito é aquele que pratica a ação e o predicado é a ação praticada pelo sujeito, tá certo? Então, vamos lá. Qual seria o sujeito dessa oração? Vamos ver, de quem nós estamos falando? Aí não está sendo uma ação, não está sendo realizada. Nós estamos falando de alguém. De quem nós estamos falando? Nós estamos dizendo o quê? São muito estudiosos. De quem nós estamos falando? Dos alunos. Mas só alunos, não. Os alunos do 9º ano. De qualquer escola, não. Da escola Frei Lauro. Então, eu tenho sujeito oração. Os alunos do 9º ano da escola Frei Lauro. É isso que eu tô, é dessas pessoas que eu estou falando. E eu estou falando o que delas? São muito estudiosos, certo? E observem, qual é o verbo que eu tenho aí? O verbo são. E ele vai ter que estar onde? No predicado. Então, qual é a resposta correta? A letra E de elefante. Sujeito, os alunos do 9º ano da escola Frei Lauro. Predicado, são muito estudiosos. E são mesmo, graças a Deus. Vamos agora para a quinta questão. Temos um sujeito indeterminado em. O que é o sujeito indeterminado? É aquele que não aparece na oração. Nós não conseguimos determinar, mas a gente sabe que ele realizou a ação, certo? Então, vamos lá. O que é o sujeito em oração? Vamos rever. É aquele que pratica a ação ou de quem falamos alguma coisa. Então, vamos na letra A. Ainda não chegaram as encomendas para o Dia das Mães. Qual é a ação realizada? Chegaram. O que ainda não chegaram? As encomendas para o Dia das Mães. Então, as encomendas para o Dia das Mães é sujeito, está aí. Explícito, então não pode ser indeterminado. Para ser indeterminado, ele não pode aparecer na oração. Letra B. Sempre espero por ela no final da aula. Qual é a ação aí realizada? Espero. Quem sempre espera por ela no final da aula? Eu. Mas a palavra eu está presente na frase? Não. Só que quando eu pergunto ao verbo quem sempre espera, eu tenho uma só resposta, eu. Então, esse sujeito ele não aparece, mas eu consigo determinar quem é. Então, o sujeito ele é oculto. Eu consigo determinar porque a terminação do verbo espero, eu espero, me dá essa resposta, ok? Então, a letra B também não é. Vamos para a letra C. A reunião começará às 17 horas. Qual é a ação aí? Começará. O que começará às 17 horas? A reunião. Sujeito simples. Eu tenho aí um sujeito claro, explícito, colocado na oração. O indeterminado ele não aparece. Letra D. Ninguém viu a menina no parque. Qual é a ação realizada? Viu. Quem viu a menina no parque? A resposta que será dada pela oração. Ninguém.
Mas ninguém sabe quem é, não interessa. Se a palavra ninguém está lá na oração, ela está representando o sujeito. Se ela apareceu, é sujeito simples, tá certo? Então, não é letra D. Vamos para a letra E, foi a que sobrou. Deixaram a garota trancada no banheiro. O aluno desavisado, o aluno que não é do 9º ano, como vocês, automaticamente iria colocar a garota como sendo sujeito. Mas observe, sujeito é aquele que pratica a ação. Quem foi que praticou a ação de deixar? Foi a garota que deixou a si mesma? Não. Deixaram a garota. Então, sujeito é quem pratica a ação de deixar. Aí eu pergunto, quem deixaram a garota trancada no banheiro? Você sabe? Se não foram eles, mas eles quem? Pode ter sido os colegas da garota, as amigas da garota, os funcionários, os amigos. Ninguém sabe determinar quem foram as pessoas que deixaram a garota trancada no banheiro. Então, se eu não consigo determinar quem foi, então o sujeito é indeterminado. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E de elefante, ok? Vamos para a próxima. Qual o núcleo do predicado da frase? Os alunos saíram do teatro encantados. O que é núcleo? É a palavra mais importante. Se o predicado for nominal, o núcleo, a palavra mais importante, é o estado, a qualidade do sujeito. Se o predicado for verbal, o núcleo, a palavra mais importante, é a ação expressa pelo verbo, certo? Se o predicado for verbo nominal, eu tenho aí, no caso, 2 núcleos. Um verbo que indica ação e um estado, a qualidade, ok? Então, vamos lá. Na oração, os alunos saíram do teatro encantados. Qual é o sujeito? Primeiro, os alunos. O que é o predicado? Qual é o predicado? É o que sobrou. Foi o que sobrou. Saíram do teatro encantados. E observe um detalhe. Para ser predicado, tem que ter a presença obrigatória do verbo. Qual é o verbo que eu tenho aí? Saíram. Por que saíram é verbo, professora? Porque saíram é uma ação. Então, vamos lá. Eu tenho saíram do teatro encantados. Então, eu tenho o verbo sair, que indica ação, e tenho uma qualidade, um estado. Qual é o estado que eles saíram do teatro? Encantados. Então, eu tenho ação e tenho estado. Quando eu tenho ação e estado juntos, eu tenho, então, um predicado verbo nominal, porque eu tenho 2 núcleos. Resposta correta, letra D de dado, saíram encantados. Porque nesse predicado eu tenho 2 informações importantes, a ação e o estado ou qualidade, ok? Vamos lá para outra questão. Identifique a frase em que o predicado é verbo nominal. Já falamos, predicado verbo nominal é aquele que apresenta 2 núcleos, um verbo que indica ação e um estado ou a qualidade, no mesmo predicado, ok? Então, vamos lá, na letra A. Marina comprou muitos vestidos ontem. Qual é o predicado? Comprou muitos vestidos ontem, não é isso? Isso aqui é o predicado. Eu tenho o quê? Eu tenho uma ação, comprou. Pronto, que é a ação. Eu tenho outra informação importante sobre Marina? Não. Só tem a ação que é importante. Mas muitos vestidos. Muito vestido não é estado nem qualidade. Para ser importante, tem que ter ação, estado ou qualidade. Então, no predicado aí, só tem uma ação importante. Na letra B, Luiz Fernando é competente. Então, vamos lá. Qual é o predicado? É competente. Eu tenho um verbo indicando ação? Não. O verbo é do verbo ser não é ação. Eu tenho um competente. Competente é o quê? É um predicativo. É uma qualidade. Mas sendo qualidade, só tem um núcleo, eu tenho um predicado só nominal. O pôr do sol é maravilhoso. Mesma coisa. É maravilhoso o predicado. Qual é a informação principal que eu tenho aqui? Maravilhoso. Se a informação principal é só uma qualidade, então predicado é nominal. Ele quer que é predicado verbo nominal. Ana Maria continua triste. Vamos lá, predicado. Continua triste. O verbo continua é um verbo de ligação, não é isso? Não indicação. E a palavra mais importante é a palavra triste, que indica o quê?
um estado ou uma qualidade. Então, eu tenho novamente, olha aqui, na letra A, B, C e D, eu só tenho o núcleo. Ou é a ação ou é a qualidade. Não tem dois. Para ser verbo nominal, tem que ter dois núcleos. Então, vamos lá, para a letra E. Yara chegou cansada. Então, eu tenho chegou cansada é o quê? É o predicado. Chegou é o verbo de indicação. E que estado Yara chegou? Cansada. Então, eu tenho dois núcleos. Eu tenho o verbo e tenho o quê? O estado ou a qualidade. Então, eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho um predicado, verbo nominal. Então, a letra correta é a letra E de elefante. Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos lá. Oitava questão. O predicado verbal está presente em... Predicado verbal é aquele cuja principal informação está contida no verbo. Mas no verbo que indica ação, todo predicado tem verbo. Só que há predicado em que o verbo não é a informação principal. A informação principal é estado ou qualidade. Quando isso acontecer, eu tenho um predicado nominal, certo? Quando o verbo estiver presente no predicado, sempre tem que estar presente, e ele for a informação principal, então o predicado é verbal. E quando ocorrer do verbo, a ação do verbo e a qualidade ou estado serem importantes, serem as principais informações, então o predicado é verbo nominal. Então, vamos lá. Letra A. Ele quer a oração em que o predicado seja verbal. Então, a letra A. Qual é o predicado? Está adoentada. Não é isso? Qual é a informação mais importante? É o verbo estar ou o fato de Lúcia se encontrar adoentada? É isso aqui, é o fato dela se encontrar adoentada. Então, adoentada é a palavra mais importante, é a informação mais importante. Então, adoentada não é verbo. Então, o predicado não é verbal, o predicado é nominal, porque o estado ou a qualidade é a informação mais importante do predicado. Vamos para a letra B. O empregado da loja foi atencioso. Vamos lá, qual é o predicado? Foi atencioso. Qual é a informação mais importante? É o empregado da loja foi ou o fato do empregado da loja ser atencioso? O fato dele ser atencioso. Então, atencioso é também uma qualidade, não é um verbo. Então, se a informação principal do predicado não está no verbo, está na qualidade, então o predicado não é verbal, é nominal. Vamos para a terceira, a letra C. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Vamos lá. Qual é o predicado? Considerava aquela mulher minha amiga. Vamos lá. Qual é o verbo que eu tenho aí? Eu tenho o verbo considerava. Maravilhoso, considerar. É uma ação. Pronto. Ah, professor, encontrei o predicado verbal. Mas preste atenção. O predicado verbal, ele só pode ter essa informação principal. Mas observe que ainda tem mais coisa. Observe. Considerava aquela mulher minha amiga. Então, minha amiga é o quê? É uma qualidade. O fato dela ser minha amiga é uma qualidade. Então, eu tenho no mesmo predicado a ação, considerava, e minha amiga, uma qualidade. Então, se eu tenho duas informações principais, eu não posso dizer que esse predicado é verbal. Esse predicado é verbo nominal. Vamos para outro, letra D. Os atletas terminaram a prova exaustos. Então, qual é o predicado? Terminaram a prova exaustos. Vamos lá. Tem um verbo que indicação? Tem. Qual é o verbo? Terminaram. Muito bem, ótimo. Ah, professor, então tá aqui o predicado verbal. Mas observem, é só isso que é importante? É só essa informação que é importante? Não. Em que estado eles terminaram a prova? Exaustos. Então, eu tenho um estado e uma qualidade. E tenho uma ação. Quando eu tenho essas duas informações no mesmo predicado, o predicado não é verbal, ele é verbo nominal. Para ser verbal, ele só pode ter uma informação principal e dentro de um verbo, não é isso? De um verbo que indica ação. Se isso não acontecer, não pode ser predicado verbal. Todos saíram cedo da sala. Qual é o sujeito? Todos. Qual é o predicado? Saíram cedo da sala. Vamos lá. Qual é a ação que eu tenho aqui? Saíram, muito bem. Ah, professor, será que é isso? Vamos ver. Todos, sujeito.
A ação realizada por eles, saíram. Tem alguma qualidade aqui? Ser é qualidade? Dar é qualidade? Aula é qualidade? Não. Então, eu tenho apenas uma informação principal. A informação expressa pelo verbo saíram. Então, se eu tenho uma informação principal expressa pelo verbo, então o predicado é verbal. A resposta correta é a letra E de elefante. Muito bem. Continuemos a última questão. O tipo de predicado e o predicativo do sujeito presentes na frase são, respectivamente, o que é predicativo do sujeito? É a palavra que indica o estado, a qualidade do sujeito. Então, vamos lá. Qual é a oração? A modelo é desastrada. Qual é o sujeito? A modelo. Qual é o predicado? É desastrada. Qual é a informação principal desse predicado? É o fato dela ser ou o fato dela ser desastrada? A informação principal é isso aqui. É uma característica, é um estado, é uma qualidade dela. No caso aí é um defeito, né? Desastrada. Então, a informação principal não está no verbo, está no estado ou qualidade. Então, o estado ou a qualidade dizem para mim que o predicado é o quê? Verbal, verbo nominal ou só nominal? O predicado é nominal. O que é o predicado nominal? É aquele em que a principal informação está contida no estado ou na qualidade, tá certo? Não está no verbo. Se o predicado, a informação principal estiver no verbo, é verbal. No caso aí, não está no verbo, está no estado ou na qualidade. Então, o predicado é nominal. Muito bem. Letra C. Aí a gente já ganha de graça a outra pergunta, né? Qual é o predicativo sujeito? O que é o predicativo sujeito? É a palavra que indica estado ou qualidade do sujeito. Quem é que é desastrada? A modelo. Então, modelo é sujeito. Desastrada é o estado ou qualidade. Então, desastrada é o predicativo sujeito. Ok?